Muito obrigado, Luísa, viu, por você aceitar o nosso convite, pela sua presença aqui conosco, por estar aqui para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente e com todo o pessoal que segue a Blue Farm aqui e, de certa forma, estão ligados no agronegócio. Muito obrigado, viu? Túlio, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade que está aqui, pelo trabalho que vocês desempenham na Blue Farm. A gente já vem acompanhando o conteúdo de vocês, que é diferenciado para o pessoal do campo, a forma que vocês trazem, que vocês abordam. E eu acredito que tenha bastante sinergia também com o nosso trabalho do pessoal da Academia Suína. Sem dúvidas, sem dúvidas. Acho que a gente busca atrair tanto as pessoas quanto os negócios e os propósitos que são afins. Então, eu acho que a gente se encontrou de uma forma muito natural, que é a melhor forma de se encontrar entre a Blue Farm e a Academia Suína. Luísa, eu quero só pontuar aqui para o pessoal que está assistindo a gente um pouco sobre os números da suinocultura, porque o propósito aqui é da gente falar muito sobre empreendedorismo, sobre trajetória, mas é interessante para o pessoal do agro e da suinocultura também entender o peso, o volume, a importância do segmento de suinocultura dentro do Brasil e dentro do agronegócio. Pessoal, nós estamos falando aí no segmento de um pouco mais de 2 milhões de matrizes alojadas no Brasil, tá, em suinocultura. Em 2019, nós tivemos quase 4 milhões de toneladas produzidas, 3 milhões e 900 mil toneladas produzidas, o que coloca o Brasil como sendo o quarto maior produtor mundial de carne suína. Tivemos aí 750 mil toneladas exportadas, tá? Então, nós temos a distribuição de mercado interno e externo, 81% da nossa produção fica no mercado interno, e de 15%, né, esse ano está em 15%, mas ano passado foi 19%, essas 750 mil toneladas foi o destino, a exportação, principalmente dessa quantidade, de 68% a 70%, China e Hong Kong. Então, a gente, para quem está assistindo a gente, poder se situar, e foram 126 mil empregos diretos criados e 900 mil empregos indiretos. Então, eu acho que os números falam por si só, e eu queria colocar aqui no início da nossa conversa para o pessoal entender o que esse segmento representa. Luísa, a nossa primeira pergunta, a pergunta de ouro aqui da Blue Farm, é o que significa suinocultura na sua vida, e para você eu vou incrementar um pouquinho. E se você encontrou o seu propósito nesse segmento. Perfeito, Túlio. Parece assim, né, que é uma pergunta muito fácil de responder, né? Significa muito na minha vida e não tem como eu responder essa pergunta sem passar um filme pela minha cabeça, né? Quando eu entrei na veterinária, eu iniciei na universidade, eu jamais poderia imaginar que eu ia trabalhar com suinocultura. Eu sabia que eu queria trabalhar com grandes animais, eu testei outras áreas, mas já, assim, no segundo ano de faculdade, no início do segundo ano, eu comecei o estágio no setor de suínos da URGS e já virou a minha segunda casa logo de cara, assim. Eu me fascinei pelo sistema de produção, não só por ele, mas eu me fascinei por ser complexo, por não ser uma atividade que tu entende do dia para a noite, exige dedicação, exige entrega, exige vivência de granja, né? Mas também me apaixonei pela parte da pesquisa, pela oportunidade que eu tive de ir a campo com profissionais e acompanhar alguns experimentos de mestrado, de doutorado, profissionais que para mim são pessoas muito importantes na suinocultura, que eu admiro bastante e que eu pude aprender não só sobre reprodução, sobre manejo, sobre sanidade de suínos, mas também eu pude aprender com eles sobre conduta profissional, sobre postura profissional, sobre mercado de trabalho. Eu acho que é fundamental essa troca de pessoas que já estiveram ou que estão no mercado de trabalho com quem está dentro da universidade, né? Então, eu tive essa oportunidade e eu julgo, assim, eu sempre falo, assim, que foi nesse momento que o meu perfil profissional, ele foi moldado, né? Foi dentro que aflorou. Exato, dentro dessa oportunidade. Então, não só, mas como profissionais, mas também eu acabei ganhando grandes amigos, né? Pessoas, assim, que eu levo para o resto da vida. E eu sou muito grata tanto aos professores que me acompanharam nessa trajetória, quanto aos profissionais que caminharam comigo de mãos dadas nesse momento, né?
Então, eu posso te dizer que suinocultura é uma parte muito importante da minha vida, né? Não é toda a minha vida, mas é uma parte muito importante da minha vida. E se eu penso assim, os lugares aonde eu fui, os estados e as regiões aonde eu trabalhei, se não fosse a suinocultura, não teria me proporcionado tanto, né? Então acaba que quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, uma atividade que a gente realmente se envolve, ela toma dimensões muito mais do que só profissionais, né? Ela toma uma dimensão na tua vida pessoal também. Então isso é muito legal. E fora a parte da pesquisa, que o profissional tem toda uma ciência por trás da suinocultura, então o profissional ele precisa estar constantemente estudando, se atualizando, as coisas no campo elas vão mudando de acordo com a pesquisa, então isso te tira da zona de conforto. Isso me fascina assim bastante, me instiga esse desafio. É um segmento muito dinâmico, né, Luísa? A Exato. suinocultura, ela é muito dinâmica, e isso eu acho que é uma constante dentro da suinocultura. E o que eu achei legal que você falou, e talvez algumas pessoas que estejam hoje cursando veterinária, zootecnia, agronomia, e que busquem mentores, né, que possam realmente trazer uma bagagem que aí você amplia, que realmente possa ampliar seus horizontes, que possam exatamente te mostrar outras perspectivas do negócio. Então, eu acho que isso é uma dica bem legal e que, assim, você se apaixonou pelo setor, mas aí que isso que solidificou as pesquisas e as pessoas que estavam trabalhando ali. É mais ou menos isso? Com certeza, com certeza. Ajuda, sim. Eu sempre, eu não gosto de esquecer isso. Eu tive ajudas de muitos profissionais, né? Tanto dos professores, dos profissionais que cruzaram o meu caminho, me ensinando, me incentivando, e aí, consequentemente, as coisas foram fluindo natural. E aí, nesse fluindo natural, você hoje é vice-presidente de operações de um grupo totalmente dedicado para a suinocultura, para o conhecimento na suinocultura, na verdade. Como é que esse desenrolar se deu para que você desenvolvesse esse lado empreendedor e você estivesse hoje junto, atuando com outros profissionais, com outros empreendedores na Academia Suína, no primeiro evento que vai ter online, disruptivo da suinocultura, que vai ser o Suinotalks, acontecendo agora em setembro, o primeiro, talvez, podcast da suinocultura, que é o Suinotalks, e, desculpa, o Suinocast, uma plataforma voltada para recrutamento e profissionalização, empregabilidade na suinocultura, que é o Swine Hunters. Então, tem uma história por trás, né? Eu posso te dizer que eu nunca me imaginei que eu estaria hoje trabalhando da forma que eu estou trabalhando, né? Eu formei em medicina veterinária, dediquei aí 5 anos praticamente da graduação para nessa atividade, me dedicando, estudando mais suinocultura. E quando eu formei, assim, logo no final, eu pensava muito que na suinocultura, para adquirir a bagagem técnica que eu tanto almejava, que eu desejava, a gente não podia ter muito limite geográfico, né? Então, eu pensei, quando eu formar, eu acho que é onde o desafio profissional, aparecer uma oportunidade for maior, eu vou me jogar nessa oportunidade. Então, no final da graduação, apareceu a oportunidade de eu fazer estágio na BRF, na Brasil Foods, no estado de Santa Catarina. Eu já havia feito estágio na BRF em outra unidade, então eu já tinha tido essa experiência, assim como eu já tinha feito estágio em granjas no período de férias, mas eu comecei a fazer no oeste de Santa Catarina, ali na região de Videira e de Erval. Então eu iniciei o estágio, foi assim que eu ingressei dentro da BRF, desenvolvi um trabalho com o pessoal de 6 meses lá, e quando eu finalizei o trabalho, meu supervisor ele acabou me indicando para a gerência de avós de suínos da unidade. E aí eu conheci o Gabriel Viaric, que foi o meu primeiro chefe real, oficial aí, né, já contratada. O Gabriel é uma pessoa que me inspira bastante também, porque ele não é um chefe, ele é um líder, né? E uma das coisas que ele me ensinou e que eu tento colocar bastante em prática hoje no meu trabalho, no dia a dia, é o quanto é importante a gente cuidar das pessoas que trabalham com a gente, né? Só um parênteses aí. É o ativo mais importante, né? Exato, exatamente. Sem cair aqui no piegas, mas realmente é muito importante. Quando a gente perde um profissional
dedicado da nossa empresa por algum motivo, por exemplo, agora na pandemia, tem muitas empresas tendo que involuntariamente demitir talentos da empresa. Então, quando a gente fala que as pessoas são muito importantes, nesse sentido, a pessoa que tem um talento dentro da empresa e tem que retirar esse talento, realmente é cortar na carne. Exatamente, exatamente. E cuidar das pessoas, né? Valorizar as pessoas profissionalmente, né? Não só com remuneração. Mas aí o Gabriel foi muito bacana que ele me propôs um desafio, né, para a gente começar a trabalhar juntos e que eu fosse trabalhar na unidade, então, da empresa em Rio Verde, Goiás. E aí lá eu iniciei trabalhando nas recrias de leitoas, passei um tempo bacana, quando a gente realizou aí algumas metas, o trabalho já estava andando bem, ele me propôs um desafio maior, que era algo que eu sempre quis, que era cuidar da reprodução das multiplicadoras na unidade de Uberlândia e Minas Gerais. E aí eu mudei para Minas, que foi onde eu fiquei em Uberlândia 2 anos e meio, que foi mais ou menos nesse tempo em Uberlândia que eu comecei o meu MBA, que eu digo que é o divisor de águas, assim, na carreira. Eu sempre tinha pensado comigo, eu vou trabalhar na indústria, vou ficar uns 3, 4 anos e depois eu vou voltar para fazer mestrado, para me especializar ainda mais, estudar mais. Só que aí eu pensei, eu não quero ficar esses 3, 4 anos parada, sem fazer nada, né? Vou desenvolver outras habilidades, outras competências, né? E eu via uma necessidade no campo disso, né? A gente sai da universidade, eu não tinha muita ideia de ferramenta de gestão, de como construir equipe de alto desempenho, de como conquistar os meus funcionários, né? O que eu podia contribuir ainda mais para o trabalho dos gerentes de granja. Então, eu fui buscar uma coisa diferente. Aí eu comecei a fazer o MBA e abriu a minha cabeça, assim, de uma maneira que eu não imaginava. Eu fiz um contato, um network com pessoas de outros segmentos. Eu era a única veterinária no MBA. Então, contato com engenheiros, advogados, administradores, agrônomos, pessoas, assim, das mais diversas áreas. Me descobri em outras habilidades, em outras competências. E aí que eu comecei a pensar na ideia das Swine Hunters. Legal. E as coisas começaram a acontecer. E aí eu comecei a conversar com o Márcio Gonçalves, a gente já era amigos, assim, a gente tinha um certo contato profissional. Eu comecei a falar para ele da ideia de escrever alguma coisa sobre o tema das Swine Hunters, e ele disse, não, Luísa, vamos abrir uma empresa. E aí eu pensei, não, ele tá louco, né? Tá maluco. E trocando ideia com o pessoal mesmo do MBA, com meus professores, eu digo sempre que foram eles e o Márcio que me convenceram que eu poderia ser empreendedora. A gente às vezes não reconhece, às vezes tem outras pessoas que reconhecem na gente, talvez essa potencialidade que a gente, né, ainda não teve esse tempo para reconhecer. Mas eu só quero, assim, trazer um ponto aqui, que para trabalhar com o suíno ou nos segmentos do agronegócio como um todo hoje, como a gente tem que ter muito mais requisitos do que apenas aqueles técnicos, né? Então, você estava fazendo um MBA que provavelmente não era técnico da suinocultura. Não, nada relacionado. Gestão estratégica de pessoas, né? Gestão estratégica de pessoas. Então, tudo isso, né, está dentro aí da sua construção de profissional e que você traz hoje, que você entrega para a suinocultura. Só mais um pontinho. Outra coisa, quando você vai em eventos, né, por exemplo, eu vou citar aqui uma pessoa que é fora da suinocultura, que é Miguel Cavalcante, tem um evento que é o Agrotalento. E o grande ativo dele é exatamente ele colocar as pessoas juntas. Então, depois que a pessoa sai do evento, do MBA, é exatamente essa rede de relacionamentos que ela criou que ela não tinha antes. Exato. Não é? Então, acho que esse é o grande plus. E quem sabe aproveitar isso também, né? Exato, exato. E eu digo assim, eu acho que eu senti um frio na barriga, né? A gente não tem certeza do que vai acontecer, mas com certeza a bagagem do mundo corporativo colaborou bastante com que eu me sentisse segura, né? Para não continuar no mundo corporativo, para investir de uma forma diferente, né? Com certeza, os profissionais que eu conheci, tanto os profissionais de campo, quanto os profissionais que trabalhavam comigo, colegas veterinários, zootecnistas, o pessoal do corporativo da empresa, todo mundo contribuiu assim bastante nessa trajetória, nesse crescimento profissional, que eu acredito que eu ainda estou desenvolvendo, ainda estou crescendo hoje, né, como profissional, tentando sempre melhorar.
Com certeza. Todos nós estamos, né? Eu acho que esse que é o pensamento correto. Quanto mais a gente sabe que pouco a gente realmente sabe. Exato. Luísa, deixa eu te falar, você falou dos Swine Hunters, mas aí tem também Academia Suína, provavelmente o pessoal que está assistindo a gente, que é da suinocultura, de alguma forma, algum e-mail, já escutou falar da Academia Suína ou já fez algum dos cursos. São cursos muito utilizados hoje para as empresas também, né? No quesito aí de conhecimento, de treinamentos, né? Que isso que vai suportar realmente a produção, isso que vai suportar o atendimento ao cliente, isso que vai suportar os resultados. Até compartilho assim, a nossa missão aqui da Blue Farm é gerar valor e conhecimento na cadeia produtiva do agronegócio por meio de serviços, produtos e conteúdos relevantes à gestão, sucesso e profissionalismo do produtor rural e profissionais do campo. Essa é a nossa missão. Aí, eu acho que essa missão de gerar conhecimento tem muito a ver com o que vocês fazem, por exemplo, na Academia Suína. Você falou que iniciou pela Swine Hunters, é isso? Eu achei que tinha iniciado talvez pela Academia Suína. Eu iniciei, né, o trabalho com o Márcio, a gente fundou juntos a Swine Hunters, mas eu acho que em questão de 2 meses eu já estava trabalhando com ele na Academia Suína. Né? Legal. Já existia Academia Suína? Já existia Academia Suína. A Academia Suína tem mais de 2 anos. A Swine Hunters fez 1 ano agora em abril. São empresas bem jovens, né? Eu acho que o Suinocast do grupo de empresas, ele é o mais antigo. Ele está no ar desde 2012. Sim. E o Suinotalks agora, né? Em setembro vai ser o primeiro evento, né? Do Suinotalks. Então, é um grupo de empresas bem jovens, bem jovem. Academia Suína são cursos online para a suinocultura. Isso, a gente fez agora, em abril desse ano, a gente iniciou a fusão das empresas para trabalhar de uma maneira mais estratégica também, porque as empresas têm um propósito em comum, mas o Suinocast e a Academia Suína seriam o segmento da empresa onde a gente trabalha com conteúdo técnico na suinocultura. O Suinocast é o podcast da suinocultura e a Academia Suína a gente trabalha, como tu disse, com educação continuada, cursos online, à distância, dentro da nossa plataforma, mas a gente também utiliza nossas mídias e plataformas digitais, como o Instagram, o Facebook, o LinkedIn. A gente tem um blog onde a gente publica conteúdos gratuitos que o pessoal pode ter acesso. A gente trabalha em parceria com empresas com marketing de conteúdo, diferente de marketing de produto. A gente acredita muito nessa ideia, né? A gente gosta de estar gerando aí um impacto positivo nas pessoas. E a Swine Hunters, por sua vez, trabalha com o recrutamento de profissionais da área, com o propósito de ajudar os profissionais, colocando as pessoas certas nos lugares certos, né? Visa isso de qualidade do trabalho, garantir a satisfação das empresas, de estar fazendo uma contratação assertiva. Desde os profissionais trabalhadores ali mesmo do campo, gerentes, chefes de setores, ou vocês estão mais focados na parte mais gerencial, diretoria ou veterinário? A gente não tá atendendo ainda profissionais de granja em si, né? Mas a gente faz a contratação aí de veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos, administradores que têm experiência na área, técnicos agrícolas também, tanto profissionais para trabalhar em extensão rural, quanto em vagas comerciais, vagas técnicas, cargos de alta gestão. A gente tenta estar preenchendo aí todos os degraus da pirâmide da suinocultura. Legal. Então aí, pessoal, se você pretende trabalhar ou está no segmento da suinocultura, não deixe aí de seguir Swine Hunters, se informar, porque pode ser realmente um grande facilitador, uma ponte para que você realmente encontre aí o seu caminho dentro da suinocultura, né? Luísa, falando da Academia Suína, tem algum curso em destaque hoje que vocês... Nós estamos falando aqui no dia 10/7/2020. Vocês têm algum curso de destaque para falar para o pessoal? Tem um curso que vai ser lançado agora, né? Vai ao ar sábado, amanhã, dia 11, as matrículas estão abertas e a turma fecha amanhã, que ele chama Suinocultura nas Nuvens de Dados. É um curso bem bacana, onde a professora Inês
ela fala aí sobre o que a gente fazer com os dados da literatura, né? Quando eu leio um artigo, como que eu torno isso aplicável no campo, quais os cuidados que eu tenho que tomar, o que eu faço com as informações dentro de uma propriedade, dentro de uma granja, quando eu chego, como que eu faço a análise desses dados, né? O tempo investido, como que eu posso melhorar os resultados. É um curso bem interessante que a gente está lançando agora nesse sábado. Eu assisti a live que você fez com ela, e aí foi muito legal. Ela falou bastante da questão da gente realmente olhar os números, sempre com um olhar mais crítico, né? Contestativo, no bom sentido, logicamente. E aqui na Blue Farm a gente fala muito exatamente sobre gestão da informação, gestão do conhecimento, e aí a gente tem uma trilhazinha, né, da gestão da informação, que é exatamente a gente realizar a alocação, que seria a movimentação das informações, os apontamentos, depois o armazenamento dessas informações e depois a análise que suporta toda a tomada de decisão. Então, quando eu vi esse curso que vocês estão lançando, realmente eu fiquei... eu quero fazer, viu? Eu quero fazer. Né? Instiga, ela fala de maneira bem aprofundada, né? Para os profissionais no campo já é uma rotina, né? A gente trabalhar com indicadores de produtividade, né? Ter metas bem definidas. Então, acho que é uma oportunidade bem interessante de estar aprendendo ainda mais com a professora Inês. Mas o legal é que os indicadores, eles evoluem, né? Não só as metas evoluem, mas os indicadores, às vezes, aqueles indicadores que a gente usava há 5 anos atrás, existem indicadores novos. Então, isso que é interessante. Falando exatamente, você falou da professora Inês, Luísa, eu acredito que todo esse contato que você teve com os professores, os palestrantes da Academia Suína, eu assisti já algumas lives suas, você conversando com profissionais fora do Brasil. O que que esse contato com todos esses profissionais trouxe para você? Nossa, é gratificante tu poder ter o contato com pessoas que te inspiram, né? Eu acho que a gente admira e tá sempre constantemente aprendendo, né? A Academia Suína, ela me tira um pouco da zona de conforto disso, né? A gente está sempre inovando, sempre buscando trazer os melhores profissionais da suinocultura para falar de temas que são bastante importantes e a gente está com isso sempre aprendendo, né? Sempre se mantendo atualizado e sempre preocupado com a qualidade do conteúdo técnico que a gente está disponibilizando para o curso e para o nosso público. É sensacional essa parte, eu não tenho palavras, assim. É muito bom esse contato com esses profissionais e o aprendizado que a gente tem. Luísa, vamos falar agora do Suinotalks, que é um evento online que vai acontecer, que vocês estão realizando. E o legal de falar é assim, nós estamos no meio, né, da pandemia do coronavírus, agora em 2020, mas o Suinotalks ele já nasceu como uma conferência online, né? Talvez muita gente que está se inscrevendo pode achar que era uma palestra, um curso presencial e que migrou para o digital por causa da pandemia e desse momento que nós estamos vivendo. Porém, não foi o caso, ele já nasceu online. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso pegando o gancho do propósito das empresas, porque você ter um evento online já tem um propósito e um porquê por trás disso tudo. Exato, Túlio. O Suinotalks, ele é uma ideia, né, que ela já tinha nascido no ano passado, já vinha sido desenvolvida, o evento já tinha data para setembro desse ano e a gente nem imaginava que ia acontecer a pandemia, né? A gente estava mais pensando mesmo nisso de inovar, de sair da caixa, de pensar diferente. O Suinotalks, ele não é só uma conferência online, né? Ele tem palestras em formato de TED Talks, que é Legal. Bastante inovador, e a gente vai falar tanto de conteúdo técnico, como também palestras inspiradoras, palestras que falam de pessoas. O nosso grande objetivo é deixar uma mensagem impactante em todos os participantes e que nesses 2 dias as pessoas saiam se sentindo transformadas. Então, legal. Esse é o objetivo. E assim como o Suinotalks, Academia Suína, Swine Hunters, Suinocast, o nosso propósito ele é gerar impacto positivo. Né? Impacto positivo na suinocultura e nas pessoas. Então, esse é o nosso grande propósito, assim. Eu acho que isso, vocês estão muito bem. Eu acho que quando a gente promove um evento, e a Blue Farm para ano que vem tem o propósito de fazer um evento,
já em primeira mão aqui, eu acho que isso é a primeira coisa que eu pensei. O que a pessoa que participa do nosso evento, ela vai sair como? Ela vai sair com qual sentimento desse evento? Eu acho que isso é muito interessante. Luísa, qual que é a importância de se compartilhar o que se sabe, né, e praticar aquilo que se ensina? Porque como nós estamos falando aqui de uma indústria do conhecimento, né, o grupo de vocês é uma indústria do conhecimento na suinocultura. E aí eu pergunto a você, o que é a importância da gente compartilhar conhecimento e realmente a gente praticar aquilo que a gente ensina? É fundamental, né, Túlio? É impossível eu ensinar alguma coisa que eu sei na teoria, mas que eu não sei como que eu faço na prática, né? Como que eu vou ensinar algo que eu não sei quais que são as oportunidades, quais que são as dificuldades, quanto tempo que eu levo para fazer. Eu consigo levar isso para uma realidade no campo, né? Eu vou fazer uma visita técnica e vou ensinar um funcionário sobre o manejo de indução à puberdade em leitoa. É Ok. impossível ensinar se eu não sei fazer um diagnóstico de cio, se eu não sei quanto tempo ele vai gastar dentro daquela atividade, né? Eu perco até a minha credibilidade e como que eu vou convencer ele a realizar dessa forma, né? Então, Exatamente. é muito difícil isso não estar alinhado. E não necessariamente isso precisa ir para o exemplo do campo, né? A gente pode trazer para um exemplo de ética em qualquer lugar ou dentro de uma companhia mesmo. Como que eu vou ser um líder que vou cobrar a ética dos meus funcionários se eu não coloco isso em prática, se eu não tenho uma atitude ética, né? Então, é a liderança pelo exemplo. E a gente pode extrapolar para várias situações, né? Exatamente, ter uma coerência ética, né? Exato. Então, ser coerente eticamente é muito importante. Como a gente está falando aqui de liderança, de conhecimento, eu queria trazer essa pergunta porque eu considero vocês realmente uma indústria do conhecimento na suinocultura. Luísa, fazer uma pergunta aqui agora, saindo um pouquinho do lado empreendedor. O que a Luísa, qual característica que a Luísa tem que as pessoas não conhecem, que não está necessariamente ali na academia suína, que não está assim tão impresso no trabalho que você faz? Você tem alguma característica que você tem que as pessoas não conhecem, Luísa? Acho que talvez seja mais a minha parte emocional, assim, eu me envolvo muito pessoalmente em tudo que eu faço e coloco muito amor, assim, nas atividades, no grupo de pessoas que trabalham comigo. Eu me entrego muito quando eu me disponho a trabalhar, quando eu acredito numa causa, no que eu tô fazendo. Eu preciso muito ter um propósito, né? Eu acho que é isso que eu encontrei, tanto na suinocultura quanto agora nas empresas, assim. Isso de ajudar as pessoas, de gerar um impacto positivo, é uma coisa que eu gosto muito. Legal, legal. Então, quando você encontra que você realmente tem ali, que aí você vai de corpo, alma e coração. Exato, exato. Eu Falando, me entrego bastante. Luísa, você tem muito contato aí com todos os professores, né, os técnicos que ou realizam cursos na Academia Suína, ou que vocês interagem. E aí, eu sei que isso é de grande valor. Mas, tendo contato com tantos profissionais da suinocultura, eu queria te perguntar o que é preciso para ser um profissional de excelência na suinocultura. Bom, Túlio, eu vou dar a minha opinião, né? Eu acho que eu ainda tô, como eu mesma, como profissional, tô aprendendo, tô crescendo, tô me desenvolvendo. Mas o que eu observo hoje? Que a gente não pode falar só de características, de competências técnicas que são muito importantes, mas a gente também precisa falar de características comportamentais. A gente lê muito que os funcionários, né, o colaborador, ele é contratado por uma empresa pelo currículo, pelas habilidades, competências técnicas que ele tem e é demitido pelo comportamento. Então, por isso que eu acredito que, né, é uma combinação aí de características. Então, pensando assim, o que eu acho que de características técnicas eu vejo que de um profissional de excelência é a gana por conhecimento. É um profissional que está sempre correndo atrás de atualização, de capacitação técnica, que sabe que a suinocultura está constantemente em evolução, que precisa se atualizar, que tem que estar indo atrás dessas informações. Então, eu acho que essa é uma característica fundamental.
Sem dúvidas. Poder de execução, não só no empreendedorismo, de tu ter uma ideia e tu executar para ser um empreendedor, mas eu acho que dentro, né, de uma empresa, tu precisa executar as tarefas que tu te dispõe a fazer e às vezes até te desafiar e executar mais para o teu próprio desenvolvimento pessoal, né? Então, o poder de execução, assim, tu ter um alto poder de execução é bastante importante. E fora as características comportamentais, ser uma pessoa adaptável, ser uma pessoa flexível, saber trabalhar em equipe. A empatia, eu acho que é uma característica hoje que ela é bastante importante. Dizem que a gente nasce com empatia, né? Que a gente não desenvolve. Mas eu tenho empatia pelo profissional no campo que está trabalhando comigo, eu entender as dificuldades que ele tem, eu tenho empatia pelo meu colega de trabalho, pelo meu gestor, né? Eu tenho empatia pelo estagiário que trabalha comigo. Eu digo que hoje é quase que impossível alguém dizer que não foi estagiário, né? Que não passou por aquela situação, que não teve os mesmos problemas, né? Então, é aquela pessoa que está ali trabalhando contigo que daqui 3 meses, 6 meses, vai estar no mercado de trabalho. Então, desenvolve essa pessoa, compartilha o teu conhecimento, ajuda essa pessoa. É uma corrente do bem, né? Quando a gente ajuda as pessoas, a gente se sente muito bem e acaba que isso volta pra gente também, né? Sem dúvidas, Luísa, tem uma frase que diz assim: cuide muito bem das pessoas, né, que você encontra, tanto na subida quanto na descida, porque provavelmente serão as mesmas pessoas. Exato. Então assim, fica atento, esperto, porque assim, não que seja uma coisa artificial, criada, né, mas uma coisa real. O que você deixa, a impressão que você deixa nas pessoas, cuidado que na descida você vai encontrar com as mesmas pessoas, né? E outra coisa que você falou que eu concordo, acho muito interessante, é a questão da constância. Eu acho que o profissional, às vezes, ele consegue um cargo, né, uma posição, e talvez o mais difícil seja olhar não para cima, mas para frente, para a gente realmente conseguir ter uma constância naquilo que a gente faz, entregar uma constância. Quando nós falamos de agronegócio, dos segmentos produtivos como um todo, muitas vezes os que têm melhor resultado, principalmente econômico, são aqueles que conseguem performar entre os 10 melhores. Não precisa ser sempre o melhor, mas a pessoa que tem a constância, ela é melhor. Tem uma constância na entrega, né? Na taxa de execução Isso. que se propõe a fazer. Exatamente. Isso, exatamente. Não adianta a gente fazer aqui uma entrevista para o ano sensacional, mas entregar só uma por ano. Exato. Né? Tá. Luísa, tem um movimento muito legal de mulheres empreendedoras, mulheres do agro. A gente até trouxe aqui no Blue Farm Indica o livro Mulheres da Suinocultura, que é 51 histórias de mulheres empreendedoras, muito legal. Como é que na suinocultura você vê a presença, a participação e a contribuição da mulher? Eu acho ótimo, né? Eu acho fantástico. Acho que quanto mais mulheres, não só empreendendo no agronegócio, né? Mas mulheres no campo, mais mulheres em cargos de alta gestão, mais mulheres na ciência, eu acho que quanto mais melhor e cada vez a gente está tomando mais o nosso espaço. A Swine Hunters, hoje, o nosso banco de dados da empresa de recrutamento, a gente tem 10% a mais de mulheres, né, cadastradas com currículo conosco, tanto mulheres que estão querendo entrar no mercado de trabalho, que estão saindo da universidade, quanto mulheres que já estão no mercado de trabalho e abertas a novas oportunidades nas mais diversas áreas da suinocultura, o que mostra que nós sim já fomos minoria, mas a gente está se encaminhando hoje para ser a maioria, né? Então isso é muito legal. Olha, isso é totalmente verdade, uma estatística interna nossa aqui. De cada 5 mulheres que eu converso com um homem, viu? Nesse quadro de empreendedorismo, de inovação. Então, a gente realmente tem muito mais até facilidade de encontrar mulheres que estão se destacando no agronegócio do que de homens. Para os homens aí, ó, corre, aperta o passo, porque... Verdade. E a gente observa hoje um movimento, né, muito forte, feminino, de mulheres apoiando outras mulheres, reconhecendo o trabalho de outras mulheres, assim, um empoderamento e um envolvimento muito forte. Eu acho muito bacana, assim, porque eu tive muitas mulheres e profissionais que me ajudaram, que me inspiraram, que me deram dicas quando eu entrei no mercado de trabalho.
Tem vezes que eu conto, assim, algumas histórias de quando eu comecei, saí da graduação. Imagina, eu fui trabalhar em outro estado, recém-formada, outra região, cheguei lá com um sotaque completamente diferente. Então, eu tive ainda alguns problemas no início, né? E aí, sempre que eu conto alguma história que eu conseguia entrar, me aproximar do funcionário, fazer com que ele me olhasse com outros olhos, eu sempre escuto, assim, de outras mulheres: ah, eu já ouvi, não sei quem me contou uma história parecida, ah, eu já passei pela mesma situação. Até te dou um exemplo, assim, Túlio. Eu trabalhei em uma granja, né, uma recria de leitores, que 2 funcionários normalmente trabalham, e eu ia fazer a visita técnica e eles nunca me recebiam, eles nunca me atendiam. Eu fazia a visita técnica, deixava orientação no caderno e eles me deixavam lá sozinha. Olha Aí, só. aí eu ficava desmotivada, né? Mas tá, toda semana eu tava fazendo a visita. Aí um dia eu cheguei lá, eu tinha deixado algumas orientações de separar uns animais numa baia hospital, tinha um macho que tinha ido por engano que tinha que castrar, e aí eu resolvi fazer as coisas que eu tinha proposto para eles e que eles não tinham feito. E aí na saída da visita eu tomei banho, saí, e aí o rapaz estava me esperando lá na saída e me convidou para comer pamonha com ele, com a esposa. Foi a primeira vez que eu comi pamonha, inclusive, na minha Tá vida. E vendo? aí ele me deu uma oportunidade da gente conversar, da gente se conhecer, começar a fazer um trabalho junto. E isso é uma coisa que acontece bastante, né? Eu acho que assim a suinocultura, ela de certa forma, se você pensar o agro como um todo, ela até que foi um segmento que sempre abraçou bem as mulheres, mas essas dificuldades, como a que você disse aqui, acaba fazendo com que o mérito de vocês terem conquistado isso dentro da suinocultura e continuam conquistando, seja até maior, né? Porque você não teve que mostrar seu lado técnico, você teve que primeiro romper essa barreira para depois o cara te convidar para poder comer Exato, pamonha exato. no Teve, refeitório. teve outras situações parecidas, assim, né? Mas eu gosto de dizer que não adianta se vitimizar. E eu acho que as mulheres nem fazem isso, né? Mas Sim. seja, então, um profissional que coloca a mão nas coisas, né? Quebra o gelo, conversa, que com certeza vai conseguir ultrapassar essa barreira e mostrar o teu trabalho. Legal. Luísa, muito obrigado. Quero te agradecer demais. Foi ótimo realmente o bate-papo. Parabéns por todas as ações empreendedoras que você, junto com a sua equipe, realiza. Tá? De grande valor aqui para a Blue Farm ser um dos parceiros aí de vocês. E conte conosco. Pedir para o pessoal seguir aqui, se inscrever no nosso canal, realizar uma agrocurtida, agroinscrição, que é o termo que a gente usa aqui, e Legal. também todos os projetos da suinocultura que Academia Suína, Suinotalks, Suinocast e Swine Hunters. Todos estão Exato. no Instagram, todos têm as suas páginas. E aí, a sua mensagem final, Luísa, por favor. Eu quero te agradecer, Túlio, pela oportunidade. Eu não estou acostumada a vir conversar assim, me expor como um profissional. Eu estou normalmente do outro lado aí, que nem como tu tá, mas queria agradecer pela oportunidade de vir falar um pouquinho do meu trabalho, apresentar um pouco das empresas, do trabalho que a gente vem desenvolvendo e dizer que é uma satisfação para a gente contar com a Blue Farm como parceiros do Grupo Academia Suína. Parabéns. Gente, mais uma trajetória de sucesso aí. Muito obrigado, viu, Luísa? Obrigada. Um abraço a todos.